Bom dia a todos. Hoje nós vamos continuar a nossa meditação na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos. Então, carta de Paulo aos Filipenses. Nessa manhã nós estudaremos os versos do versículo 17 ao versículo 30, dando continuidade à nossa exposição. Então, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 17. Eu vou ler com vocês e logo em seguida nós estudaremos a mensagem que o apóstolo Paulo transmitiu àquela igreja e a mensagem que Deus tem para transmitir aos nossos corações nessa manhã. Diz assim: contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como uma oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhe Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que, em breve, eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minhas necessidades. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês não podiam fazer. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Você deve ter percebido a presença da palavra altruísmo no decorrer deste culto várias vezes. E eu quero falar a respeito do altruísmo. O evangelho nos conduz ao altruísmo. O apóstolo Paulo vai nos mostrar nessa carta exatamente isso. O apóstolo Paulo, como vocês devem bem lembrar, desde o começo desta carta, ele vem mostrando que o evangelho é central para ele. Paulo, tudo o que ele faz nesta carta, seja lá suas exortações, seja a sua maneira de ver o seu sofrimento naquela prisão, tudo ele o faz tendo o evangelho como pano de fundo. Porque o evangelho é central para Paulo e o evangelho deve ser central para todos nós. Tudo que fizermos, tudo que pensarmos, todas as nossas atitudes devem ser norteadas pelo evangelho. E Paulo, quando ele vai corrigir a igreja com relação a alguns problemas que nós já vimos no sermão passado, na semana passada, Paulo faz com base no evangelho. Nós vimos que aquela igreja, apesar de ser uma igreja muito boa, uma igreja cooperadora, aquela igreja estava enfrentando alguns problemas com relacionamento pessoal. Parece que algo somente daquela igreja, não? Parece que isso não acontece em mais nenhuma igreja. Isso é algo que acontece em todas as igrejas e provavelmente está acontecendo na nossa. Se não estiver, vai acontecer. Mas Paulo resolve o problema de relacionamento, falta de união, falta de harmonia com o evangelho. Porque para Paulo, o evangelho é central. E aqui fica uma lição para todos nós. Para nós, o evangelho deve ser central. E aí, Paulo, então, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, faz aquela exposição do evangelho em toda a sua profundidade. Mas eu quero que vocês olhem juntamente comigo no versículo 3 e no versículo 4. O versículo 3 e o versículo 4 vai servir de base para o que eu vou tratar com vocês nessa manhã.
Bom, não é a partir do versículo 17, por que está voltando no versículo 4? Entenda uma coisa, irmãos, nós estamos diante de uma carta. Uma carta, não, naquela época, não possuía capítulos e versículos, é uma carta linear, com começo, meio e fim. Paulo está desenvolvendo todo o seu raciocínio, e o que eu vou tratar com vocês está ancorado nesses dois versos. Versículo 3 e versículo 4 são os dois versos que antecedem a exposição profunda do Evangelho, e que vai dar base, vai servir como uma ponte para o que eu vou tratar com vocês hoje, ou seja, que o Evangelho nos conduz ao altruísmo. No versículo 4, no versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E logo em seguida, Paulo faz a exposição do Evangelho, dizendo assim: então seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí Paulo vai apresentar o Senhor Jesus Cristo, mostrando que ele teve uma atitude de altruísmo ao ponto de doar-se a si mesmo, pensando no próximo, abnegando, ou seja, em Cristo houve a ausência de egoísmo a ponto dele se entregar. Em Cristo não houve vaidade, Cristo não fez nada por ambição, antes Cristo nos considerou, não cuidou somente dos seus próprios interesses, mas cuidou dos nossos. E aí Paulo vai mostrar isso através da exposição do Evangelho, que aquele Cristo, Deus, que era Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, então ele se esvazia, se torna um homem, passa pela cruz, morre, ressuscita, depois é glorificado. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que Cristo não cuidou apenas dos seus próprios interesses, mas dos nossos interesses. Era interessante a nós a morte de Cristo, nos interessava. Mas Cristo, sim, cuidou dos seus interesses ao morrer naquela cruz. E o interesse de Cristo está exposto lá no versículo 11. Veja só: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O interesse do nosso Senhor Jesus Cristo em todo esse processo dele se tornar um homem, enfrentar a morte, ressuscitar, ser glorificado, no fim tinha por finalidade, ou seja, o interesse do nosso Senhor Jesus Cristo era a glória de Deus Pai. Então, nós podemos ter nossos interesses, sim, nós temos os nossos interesses, mas nós devemos levar em conta que os nossos interesses devem estar alinhados com a glória de Deus Pai. Os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades, aquilo que eu planejo, os meus planejamentos, todos eles devem estar conectados com a glória de Deus Pai. Vai trazer glória a Deus Pai? Esse emprego que eu estou procurando, essa decisão que eu estou tomando, essa atitude que eu estou tendo, a maneira como estou me portando no trabalho, a maneira como me porto dentro de casa, a maneira como me relaciono com as pessoas, esse relacionamento que eu pretendo ter com Ciclano ou com Beltrano, isso aqui vai trazer a glória de Deus? Meus interesses se contam, mas eles não podem ser interesses orgulhosos, não podem partir de uma ambição egoísta ou por pura vaidade, mas os meus desejos devem estar conectados com a glória de Deus. Mas também o versículo diz que nós não devemos apenas cuidar dos nossos interesses, mas cuidar dos interesses dos outros. E aí Paulo dá o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um exemplo de altruísmo. Altruísmo é o mesmo que abnegação, ausência de egoísmo, visar o bem-estar do próximo, é não cuidar dos seus próprios interesses. Não sei se você está acostumado com a palavra altruísmo, mas é isso que significa. E o Evangelho, ele é o Evangelho que olha para os interesses dos outros. Porque Cristo Jesus, naquela cruz, olhou não só para os seus interesses, mas olhou para o meu e para o seu interesse. Nós estávamos numa condição de depravados, totalmente corrompidos, destinados ao inferno, à perdição, e o interesse do Senhor Jesus Cristo por nós nos tirou dessa condição. E aí, então, Paulo faz essa apresentação do Senhor Jesus, um exemplo de altruísmo, alguém que se abnegou, alguém que não foi egoísta, alguém que visou o bem-estar do próximo, alguém que cuidou dos interesses alheios. Senhor Jesus. Mas você pode estar se perguntando assim, mas será que eu consigo? Porque nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, alguém perfeito,
alguém sem pecado. Será que é possível viver dessa forma? Viver cuidando dos interesses alheios? Será que é possível se preocupar com o outro? Será que é possível colocar o outro acima de mim? E aí, então, Paulo vai dar 3 exemplos, fora o Senhor Jesus Cristo, de altruísmo. E esses 3 exemplos é o próprio apóstolo Paulo, Timóteo e Epafrodito. Esses 3 homens de Deus demonstraram altruísmo, ou seja, eles demonstraram como o evangelho afetou a vida deles, de forma que eles consideraram outros superiores a eles mesmos. De forma que eles olharam para a necessidade alheia e consideraram as necessidades do próximo acima ou em detrimento da sua própria necessidade. Paulo fez isso, Timóteo fez isso e Epafrodito fez isso. Se para você o Senhor Jesus Cristo não serve, porque se você considera que ele é Deus, tudo bem. Então temos 3 exemplos de pessoas, seres humanos, mortais, pecadores como eu e você, que por entenderem o evangelho, por colocarem a lente do evangelho, conseguiram ter uma visão altruísta, uma visão outrocêntrica. O que nós vamos ver hoje, basicamente, é uma contracultura. Porque você é ensinado pelo mundo, você é ensinado pelos seus companheiros na fábrica, você é ensinado pelos seus parentes, pelos seus familiares, a olhar para você, a olhar para o seu sofrimento, a ver como você está sendo tratado numa fábrica, a ver como você está sendo rejeitado, e as pessoas incentivam, então, você a tomar uma ação, uma reação totalmente egoísta, cuidando da sua vaidade, ou seja, afagando a sua vaidade. Mas, na verdade, se nós colocarmos as lentes do evangelho, nós devemos rejeitar todo e qualquer conselho que venha fora das Escrituras, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos afastar o nosso egoísmo, afastar a nossa vaidade e humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. É uma contracultura. O mundo jamais vai ensinar isso. A mídia, a televisão jamais vai ensinar isso. A mídia vai te ensinar ao contrário, mas o evangelho te ensina que o outro é superior a você. E o próprio Senhor Jesus Cristo deu um exemplo muito claro disso, quando ele, sendo Deus, ou seja, superior, infinitamente superior a todos nós, se fez um homem, se sofreu naquela cruz, suportando a ira de Deus Pai por causa de nós pecadores. Ele deu o maior exemplo. Mas agora, eu quero que vocês olhem para a vida do apóstolo Paulo, no versículo 17 e 18. Na verdade, é um pequeno trecho, é o que sobrou do sermão da semana passada, que eu não consegui concluir, mas ele se enquadra muito bem aqui, porque ele vai tratar de Paulo. Paulo está se referindo à sua morte. Paulo está se referindo à possibilidade do martírio. Paulo tem esperança de que ele vai sair dali. Ele acredita nisso e essa é a esperança dele. Ele já deixou isso claro no capítulo 1. Agora também aqui no versículo 24, que nós estamos estudando, Paulo também vai dizer, confiando no Senhor, que em breve eu também poderei ir. Paulo desejava visitar e tinha confiança, porém, o seu futuro é incerto. Paulo não sabia se ele sairia do martírio, sairia dali em liberdade ou sairia dali para o martírio. Mas Paulo, ele está consciente de que isso pode acontecer. Está consciente de que a qualquer momento ele pode ser derramado como uma libação. Ele diz isso no versículo 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre. Paulo está usando uma expressão cultural. Ele está usando a palavra, que em outras traduções é a palavra libação, que é uma referência a um ato cerimonial que acontecia não somente no judaísmo, mas também nas religiões pagãs, que era o fato de que era a atitude de você derramar um pouco de vinho sobre o sacrifício em chamas. Evidentemente, o álcool ia evaporar, o líquido ia evaporar e aquilo subia como um cheiro agradável às entidades que receberiam aquilo. É como jogar aquela pro santo, né? Para beber um golinho, joga pro santo. O pessoal faz isso no Brasil. Era mais ou menos isso. Era um ritual comum naquela época. E Paulo está entendendo que a qualquer momento ele pode ser ofertado como libação. Eu gostei muito da tradução que a NVT traz, porque ela esclarece um pouco. Veja como está aqui. Contudo, me alegrarei
mesmo se perder a vida, entregando-o a Deus como uma oferta derramada. Então, Paulo entende que se ele morrer, ele sabe que para viver é Cristo, morrer é lucro, é lucro. Se ele morrer, ele está sendo entregue como uma oferta derramada, ou seja, libação, ele será derramado sobre a oferta, sobre o sacrifício. Paulo usa essa expressão cultual porque a vida cristã é uma vida cultual. Paulo faz isso inúmeras vezes. Quando nós olhamos para Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo aqui, lá em Timóteo, né, ele já tem certeza e convicção de que ele vai morrer. Em Filipenses, quando ele escreveu, ele não sabia se ia morrer ou se ia ser solto. Mas em Timóteo, ele sabe. Veja o que ele diz. Ele usa a mesma expressão. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo sabe que em breve ele vai partir e estar com o Senhor. Ele fala, está próximo, eu serei derramado em breve. E o que nós podemos aprender aqui com Paulo? Que a vida cristã é uma vida cultual. Tudo o que fazemos está conectado com o nosso culto a Deus. O nosso trabalho, o nosso lazer, tudo o que fazemos é cultual, porque nós não estamos desconexos de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo e para Paulo tudo está conectado com o serviço, o sacrifício a Deus, ou seja, é cultual e ele está se apropriando de figuras do Antigo Testamento que eram muito comuns ainda naquela época. No capítulo 4, versículo 18, que foi o texto que o nosso irmão Cristiano leu na hora das ofertas, diz assim, recebi tudo o que tenho e é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Paulo entendia que as ofertas que aquela igreja havia enviado por Epafrodito era um culto a Deus, uma oferta a Deus que foi levantada pelaquela igreja. O que nós podemos perceber em Paulo, não só nesse trecho, mas em toda a carta que nós temos lido, é que Paulo é alguém altruísta, alguém que sempre se preocupou com o outro. Só para nós termos uma ideia, Paulo está preso, em sofrimento. Nós vimos isso no capítulo 1. E ele teve uma disposição mental para escrever uma carta para ajudar uma igreja que estava enfrentando problemas. Ele estava preso, não sabia se passaria pelo martírio, então a sua mente deveria estar um pouco preocupada. Se você estivesse no lugar dele, talvez você estaria angustiado. Mas veja o que Paulo faz, ele se dispõe a escrever uma carta. E o que mais que Paulo faz? No versículo 19, Paulo diz, espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente. Quem era Timóteo? Timóteo era o filho querido do apóstolo Paulo, o seu filho na fé. Paulo estava prestes a enfrentar o martírio. Essa é uma possibilidade. Se você estivesse nessa situação, tudo que você mais queria nesse momento, tudo que você mais desejaria nesse momento, era ter ao seu lado a pessoa que você mais amava, a pessoa que você mais ama. E Paulo tinha. Paulo tinha seu filho amado, o seu filho na fé do seu lado. E ele diz, eu pretendo enviá-lo brevemente, o mais rápido possível. Paulo não considerou as suas necessidades. É claro que Paulo necessitava de ter Timóteo do seu lado. É claro que era importante para Paulo naquele momento, seria importante para todos nós, num momento como esse, ter alguém que a gente ama, que a gente confia do nosso lado. E Paulo tinha, mas ele estava disposto a abrir mão disso, porque ele não estava cuidando somente dos seus interesses. Ele estava cuidando do interesse da igreja de Filipos, que necessitava menos do que ele da presença de Timóteo. Porque Paulo já está enviando novamente Epafrodito. Paulo já está enviando o Epafrodito para auxiliar aquela igreja. Então, o auxílio já estava indo. Mas mesmo assim, Paulo diz, eu espero em breve, muito rapidamente, o mais rápido possível, enviar Timóteo. Paulo não considerou os seus desejos. Paulo não considerou os seus interesses, mas ele considerou os interesses daquela igreja. O apóstolo Paulo, ele então se alegra por estar sendo derramado como libação, por estar enfrentando o martírio, pela possibilidade de enfrentar o martírio.
Então, ele entende que a sua vida é sacrificial. Por quê? Porque ele vive pro evangelho. A sua própria vida é uma vida altruísta. Ele se entregou para o evangelho e, nessa circunstância, ele está preso por causa do evangelho. Ele foi perseguido, ele sofreu por causa do evangelho, porque Paulo jamais considerou os seus interesses acima do evangelho, acima dos interesses do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é altruísta, ele está preso porque ele pregou o evangelho a cristãos. Ele está preso porque ele se importou com outras pessoas a ponto de pregar o evangelho e colocar a sua vida em risco. Ele foi preso, está preso e lá na frente ele vai enfrentar o martírio, não nessa circunstância, mas em outras circunstâncias. Por quê? Porque ele considerou que os outros eram superiores a ele e ele considerou os interesses das outras pessoas. Por isso ele pregava o evangelho a todas as pessoas, independente se ele fosse martirizado, se ele sofresse, se ele fosse açoitado, como muitas vezes ele foi. Então nós temos em Paulo um exemplo vivo de alguém altruísta, alguém que colocou as lentes do evangelho e, por colocar essas lentes, começou a considerar os outros superiores a si mesmo. Começou a não agir por ambição egoísta nem por vaidade, mas começou a agir de forma humilde a ponto de considerar os outros superiores a si mesmo. Quando Paulo assim o faz, ele está imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não serve para você como modelo, porque você considera que ele é Deus sem pecado e perfeito, o apóstolo Paulo não é Deus e não era perfeito. Mas mesmo assim, por ele colocar as lentes do evangelho, ele conseguiu viver de maneira altruísta. Outra pessoa que aparece aqui é Timóteo. Versículo 19 a 22, 23, fala a respeito de Timóteo. Veja só. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Nós temos, então, o que em Timóteo? Como é que nós podemos perceber o altruísmo em Timóteo? Em primeiro lugar, Timóteo era alguém disponível. Paulo diz, eu espero enviar Timóteo. Timóteo, como um filho obediente, certamente ele acataria as ordens do seu pai na fé, porque ele sabe que o seu pai na fé está se preocupando com aquela igreja em Filipe. E Paulo diz, eu espero enviar Timóteo. Timóteo era alguém disponível para o serviço do evangelho. Timóteo, nessa circunstância, ele estava se associando, ele estava lá na prisão junto com Paulo, ele estava associado a um criminoso. Que era algo muito ruim, que era algo extremamente perigoso. Você se associar com alguém que está na prisão, alguém que se tornou inimigo de Roma, como Paulo era nessa circunstância, não era algo bom. Então, Timóteo não olhou para os seus próprios interesses, não olhou para as suas circunstâncias, não olhou para os seus prestígios. Antes, ele se entregou a si mesmo no serviço cristão, a ponto de estar com seu pai na fé, do lado dele na prisão, se associando com o prisioneiro. Isso é altruísmo. Ele considerou o apóstolo Paulo superior a ele considerou os interesses de Paulo acima dos seus próprios interesses. Timóteo é um exemplo de alguém altruísta, porque Timóteo, na verdade, está imitando o evangelho. Timóteo está fazendo exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez. Logo em seguida nós temos, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Nós temos o desejo de Paulo. Paulo deseja enviar Timóteo. Aqui nós temos o interesse de Paulo, mas logo em seguida Paulo nos mostra a razão disso. Veja se é um interesse egoísta. Paulo diz, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Por que Paulo quer abrir mão do seu filho na fé nessa circunstância? Por quê? Paulo está abrindo mão do seu fiel escudeiro, do seu companheiro, do seu filho na fé, simplesmente porque ele quer receber notícias boas daquela igreja em Filipos. Então, Paulo e Timóteo, os dois aqui nessa porção, estão demonstrando que o outro é mais importante. Eles estão trabalhando no outrocentrismo. O outro está no centro. O cristianismo, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo, Deus, o Evangelho, acima de todas as coisas, o outro e eu apareço só em terceiro lugar. Esta é a ordem do Evangelho. Esta é a ordem que o cristianismo nos ensina. O que nós aprendemos no mundo é nós, nós e nós. O cristianismo nos coloca em terceiro lugar. Primeiro
o que Deus quer para nós, a vontade de Deus, o evangelho, a glória de Deus. Em segundo, o próximo. Em terceiro, minhas ambições, meus desejos, que também deve estar conectado com a glória de Deus. Que não deve ser egoísta, que não deve ser por pura vaidade. Então, Timóteo, ele é um exemplo vivo de alguém que se interessa pelos interesses dos outros, não apenas pelos seus próprios interesses. Versículo 20, Paulo diz: não tenho ninguém como ele. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não o interesse de Jesus Cristo. Timóteo é alguém que tem interesse sincero pelo bem-estar da igreja em Filipos. Paulo está enviando aquilo que ele tem de melhor. Paulo diz: eu não tenho ninguém como ele. Ninguém que tenha a mesma alma, a mesma afeição. Eu não tenho ninguém semelhante a ele. Ele é quase que uma cópia minha. Aquilo que eu tenho de melhor, o meu filho preferido, meu filho na fé, aquele companheiro que está comigo o tempo todo. Mas eu vou enviá-lo. Alguma semelhança com o Evangelho? Não foi isso que a gente aprendeu com o Evangelho na semana passada? Que Deus enviou aquele que ele tinha de melhor, o seu próprio filho. Deus abriu mão do seu próprio filho. Deus não cuidou somente dos seus interesses, mas cuidou dos nossos interesses ao enviar o seu próprio filho, o seu filho amado. Agora Paulo está reproduzindo a mesma coisa. Ele está com o seu filho amado na prisão e ele vai enviar o seu filho amado para ajudar a igreja. Paulo só está ecoando aquilo que o Evangelho já havia ensinado lá no versículo 5 até o 11, dos versos 5 a 11. Timóteo é alguém que cuida dos interesses do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que cuida dos interesses do Evangelho. No versículo 22, nós lemos que Paulo diz: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Como eu disse, Timóteo é alguém que serviu com Paulo em prol do Evangelho. Alguém que trabalhou do lado de Paulo. Paulo não diz: eu enviarei Timóteo, alguém que trabalha para mim, mas antes ele diz, alguém que trabalhou comigo em prol do Evangelho. Paulo está enviando o seu maior cooperador na obra, na causa do Evangelho, por causa daquela igreja que precisava, que necessitava da sua ajuda. Esse é um exemplo de altruísmo. Timóteo se dispõe aí. Timóteo se associa com Paulo, cuidando dos interesses de Paulo, mesmo correndo o risco de ser associado a um criminoso, a alguém que está prestes a enfrentar a morte. Timóteo não se importa consigo mesmo. Timóteo se importa com os interesses do apóstolo Paulo. Timóteo se importa com o interesse do Evangelho. Timóteo se importa sinceramente com as necessidades da igreja de Filipos. Em nenhum momento nós vemos Timóteo colocando as suas ambições, os seus desejos nesse texto. Em nenhum momento nós percebemos Paulo agindo de maneira egoísta, com vaidade, sem humildade, mas nós vemos Paulo o tempo inteiro considerando os outros superiores a si mesmo. Nós vemos Timóteo fazendo isso. Nós vemos Paulo cuidando dos seus interesses que visam a glória de Deus, que visam o progresso do Evangelho, mas não se esquecendo dos interesses dos outros, a ponto de sacrificar a sua vida pelo Evangelho, sacrificar o seu filho amado, sacrificar a oportunidade de ter o seu filho amado no momento em que mais precisa, por causa da igreja de Filipos. Agora, no versículo 25 em diante, nós temos o Epafrodito, que aparece aqui na história. Nós já vimos Paulo como exemplo de altruísmo, nós vimos o seu filho na fé, Timóteo, também como exemplo de altruísmo. E agora nós vamos ver Epafrodito. Nós temos falado bastante a respeito de Epafrodito, praticamente em todos os sermões que eu tenho pregado, eu menciono o nome de Epafrodito. Epafrodito, como vocês bem sabem, ele foi enviado para Roma, numa viagem de quase 1.000 quilômetros, uma viagem que durava em torno de 3 semanas, né? Não havia Shinkansen naquela época, avião, então a viagem demorava em torno de 3 semanas. E Epafrodito, ele foi para Roma com 2 missões. Uma das missões era entregar os donativos a Paulo, entregar a oferta que a igreja
de Filipos havia arrecadado para suprir as necessidades de Paulo. Mas Epafrodito não foi somente para levar a oferta. Epafrodito, na verdade, ele foi como um missionário. Ele foi para ingressar às fileiras dos soldados de Cristo, ou seja, era para ele fazer parte da equipe missionária de Paulo. Era para ele somar força juntamente com Timóteo. Então ele foi enviado pela igreja não só para levar a oferta. A igreja não enviou apenas a oferta, mas enviou o próprio Epafrodito. Epafrodito estava abnegando o seu direito de cidadão romano ao se associar com Paulo. Por quê? Veja só o que o Epafrodito está fazendo. Epafrodito é um cidadão romano, como nós já bem aprendemos no primeiro sermão, no segundo também. Ele era um cidadão romano e agora ele estava se associando com um prisioneiro, um inimigo de Roma. Ele estava praticamente abrindo mão do seu direito de cidadão romano. Mas ele não foi ali só para levar oferta. Epafrodito foi para se doar ao trabalho missionário. E a prova disso é que no versículo 25, Paulo diz: contudo, penso que será necessário enviar de volta Epafrodito. Se a missão de Epafrodito fosse apenas levar uma oferta e retornar, Paulo não precisaria escrever isso. É evidente que Epafrodito deveria ingressar às fileiras dos missionários, dos companheiros de missões com o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo. Mas Paulo agora pensa em mandar Epafrodito de volta. Mas eu quero que você pense um pouquinho em Epafrodito. Alguém que saiu do conforto de viver em Filipos, que era uma grande cidade, que era uma colônia romana, que era um Estados Unidos para nós hoje, uma Nova York, alguma coisa assim. Ele abriu mão desses privilégios, abriu mão do seu visto permanente para se associar com um criminoso. Isso é um grande exemplo de altruísmo. O que Epafrodito fez foi colocar Paulo acima de si mesmo, colocar Paulo acima dos seus interesses. Epafrodito não estava cuidando somente dos seus interesses, mas dos interesses do apóstolo Paulo, do interesse do progresso do evangelho. Ele entendia, a igreja de Filipos entendeu que seria importante que Epafrodito fosse auxiliar Paulo na prisão e que, se Paulo saísse, Epafrodito seguisse juntamente com Paulo para as suas missões. Mas Paulo, como ele tem também as lentes do evangelho e ele considera os interesses dos outros, Paulo viu a necessidade de enviar Epafrodito de volta. Então, Epafrodito, ele ficou angustiado, no versículo 26, veja só o que Epafrodito estava enfrentando, e ficou angustiado porque sentia saudade daqueles irmãos de Filipos. Por que Epafrodito ficou angustiado? Será que é só porque ele sentiu saudade daqueles irmãos? Será que é só pelo seu próprio interesse? É um sentimento que eu estou tendo aqui de saudade, então acho que eu devo voltar mesmo? Será que é por causa disso que Paulo enviou? Ele está com muita saudade, eu vou enviá-lo. O texto nos mostra que Epafrodito estava angustiado. Paulo percebeu em Epafrodito uma angústia. Mas por que Epafrodito estava angustiado? Será que é porque ele estava se associando com um inimigo de Roma, um prisioneiro? Segundo Roma, Paulo era agora um criminoso, alguém que foi contra a lei? Será que é isso que estava angustiando Epafrodito? O que estava angustiando Epafrodito está aí, ó, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Epafrodito ficou sabendo que a igreja ficou sabendo que ele estava doente e ele ficou angustiado, preocupado com a situação daquela igreja. Veja um exemplo de altruísmo. A angústia de Epafrodito, o sofrimento de Epafrodito é porque a igreja estava sofrendo por causa do seu sofrimento. É um grande exemplo de alguém altruísta, alguém que está pensando no outro, que está sofrendo pelo sofrimento do outro. Epafrodito também, ele é considerado por Paulo, aqui no versículo 25, eu pulei esse versículo, como meu irmão, cooperador, companheiro de luta e mensageiro que foi enviado da parte da igreja de Filipos. Paulo começa a descrever alguns detalhes a respeito, ou a trazer alguns elogios com relação a Epafrodito, o chamando de meu irmão. Quem era Epafrodito? Meu irmão.
meu cooperador. Epafrodito estava ali para cooperar com a causa do evangelho, companheiro de luta. Paulo percebeu em Epafrodito um verdadeiro companheiro de luta, alguém que arregaçou as mangas, que tomou a linha de frente, que tomou a sua espada e estava disposto a lutar pelo evangelho até a morte. Alguém que estava pronto a também entregar sua vida pela morte, estava na guerra, um companheiro de guerra, um companheiro de tropa. E o mensageiro que vocês enviaram. Esse é Epafrodito. Alguém que abriu mão dos seus direitos, que abriu mão do seu conforto, alguém que considerou o outro superior a si mesmo, que considerou a necessidade do outro superior à sua própria necessidade, e por causa disso, por olhar o evangelho, tomou essas decisões. Epafrodito, no versículo 27, Paulo diz que, de fato, ele havia ficado doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, de Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Paulo, mais uma vez, está demonstrando também altruísmo ao enviar Epafrodito de volta. Por quê? Porque qualquer pessoa que você recebe numa situação em que Paulo estava, é lucro para você, é vantagem, é privilégio. Se você estivesse preso, quando você fica internado no hospital, numa circunstância bem inferior à de Paulo, você não fica feliz quando alguém vai te visitar? Quando alguém vai lá estar com você, te fortalecer? Pois bem, Paulo tinha Timóteo e Epafrodito ao seu lado, e ele abre mão dos dois. Pela causa do evangelho, pelas necessidades que aquela igreja tinha, pelas necessidades de outros. Mas por que Paulo ele traz esses elogios a Epafrodito? O versículo 30 diz assim: porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês precisam receber homens como esse. Olha só o versículo 29. Peço que vocês o recebam no Senhor, recebam esse homem com alegria. Ele quase morreu pela causa do evangelho. Ele arriscou a sua vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. O que Paulo está fazendo, na verdade, é pedindo para que aquela igreja receba Epafrodito, dando a ele a honra devida, porque ele foi um grande cooperador, um irmão, um companheiro de luta. Por que Paulo faz isso? Porque você deve se lembrar que aquela igreja enviou não somente dinheiro através de Epafrodito, mas enviou o próprio Epafrodito. E agora, Epafrodito retorna de uma viagem missionária. Isso certamente geraria alguns comentários maldosos com relação a Epafrodito, pensamentos maldosos. Puxa, nós os enviamos. Ele fracassou, ele retornou, ele abandonou o apóstolo Paulo, ele abandonou as missões. Nós investimos em Epafrodito, nós confiamos nele. E agora ele retorna. Então, Paulo, antecipando a isso, diz: contudo, eu penso, é minha decisão, eu penso que é necessário enviar de volta Epafrodito. Mas eu estou enviando não porque ele é um fracassado, não porque ele foi um covarde. Eu estou enviando porque aqui no campo, enquanto esteve comigo, e ele esteve bastante tempo com Paulo, porque se nós levarmos em conta que uma viagem demora 3 semanas e meia, então Epafrodito chega, 3 semanas de viagem, ele fica doente por um período que a gente não tem condições de saber, mas a mensagem a notícia de que Epafrodito ficou doente chega até Filipos. Então essa mensagem demora 3 semanas e meia, não tinha Facebook, WhatsApp na época, então demorou 3 semanas e meia para chegar. E depois a notícia volta, mais 3 semanas e meia. A igreja está preocupada com a situação de Epafrodito. Então, Epafrodito, pelo menos, mais de 2 meses esteve junto com Paulo. E Paulo pôde perceber um irmão, um companheiro, alguém cooperador na causa do evangelho, alguém que estava disposto a lutar pelo evangelho a ponto de dar a sua vida assim como Paulo, alguém que cumpriu o seu papel de mensageiro que foi enviado pela igreja, um mensageiro enviado pela igreja de Filipos. E Paulo está dizendo: recebam, não tenha medo de recebê-lo. Eu julguei ser necessário enviá-lo. Por quê? Porque vocês precisam dele. Não que Paulo não precisasse,
mas Paulo considerou as necessidades daquela igreja e Paulo envia então Epafrodito para suprir as necessidades daquela igreja. Então nós temos 4 exemplos de altruísmo: o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, Timóteo e Epafrodito. 4 exemplos. Será que nós podemos colocar os nossos nomes aqui na fileira também? De pessoas dispostas a olhar as necessidades dos outros? Será que nós somos assim? Será que nas nossas decisões, será que em tudo que nós fazemos, será que nós consideramos as necessidades, os interesses dos outros? Eu temo que não. Eu temo que não. Eu temo que, na maioria das vezes, nós cuidamos dos nossos próprios interesses. Eu temo que, muitas vezes, nós nem sequer atentamos às necessidades, aos sofrimentos alheios. Eu temo que, muitas vezes, nós tomamos decisões apenas por egoísmo, por vaidade. Nós nos esquecemos que o Evangelho nos empurra para o altruísmo, a ponto de termos que considerar o outro superior a nós. É um desafio para nós. Mas é isso que o Evangelho ensina. Devemos considerar os outros superiores a nós. Você é do tipo de pessoa que, quando vê alguém em sofrimento, alguém doente, alguém com necessidade financeira, você é alguém que faz vistas grossas? Ou você é o primeiro a se preocupar com tal pessoa? Quando você vê um irmão fraco na fé, alguém que está espiritualmente abatido, você é o primeiro a dar um telefonema? É o primeiro a ligar? Você é o primeiro a estar do lado de algum irmão quando esse está doente, enfermo? Estou aqui. Ou você é ocupado demais, ou seus interesses ocupam a sua agenda a ponto de você não ter tempo para ajudar o outro? Será que você, quando tem que tomar esse tipo de decisão em ajudar o irmão ou dar um suprimento, mesmo que seja financeiro, será que você pensa, eu não tenho dinheiro suficiente para isso? Será que você olha apenas para as suas necessidades, apenas para os seus interesses, sem considerar o interesse dos outros? Será que é assim que nós somos? Se nós somos assim, é porque nós nos esquecemos do que é o Evangelho. Não é que nós não conhecemos o Evangelho, nós apenas nos esquecemos de olhar o mundo, olhar os necessitados, olhar para o corpo de Cristo com a lente do Evangelho. O tempo todo nós teremos ao nosso lado pessoas em sofrimento. O tempo todo nós teremos ao nosso lado pessoas fracas na fé, pessoas que precisam de correção. O tempo todo nós teremos pessoas doentes, necessitando de ajuda, necessitando de uma tradução, necessitando, seja lá do que for, da maneira como você pode servir. A grande questão é como nós servimos. Como nós reagimos quando percebemos um irmão necessitando, seja lá de que tipo de ajuda for. Eu não tenho gasolina o suficiente para visitá-lo. Eu não tenho dinheiro suficiente, só recebi metade do meu salário para ajudar aquele irmão que está passando fome. Eu não tenho tempo para andar com um irmão que precisa de um auxílio, que precisa de uma oração, que precisa de um confrontamento. Será que nós temos reagido assim ou agido assim? Eu temo que sim. Eu temo que sim. Porque muitas vezes nós percebemos irmãos passando por lutas, irmãos caídos, fracos na fé. E lamentavelmente, e eu também me coloco aqui junto com esses lamentáveis, lamentavelmente eu vejo que às vezes, na maioria das vezes, ninguém se dispõe a ir lá corrigir o erro do irmão. Lamentavelmente, às vezes eu vejo que ao invés de nós auxiliarmos aqueles que estão fracos, se afastando da graça de Deus, se afastando da verdade do Evangelho, muitas vezes eu escuto, na verdade, pessoas falando mal para outros. Olha, tá vendo lá o fulano? Tá percebendo que ele não tá nem indo na igreja? Olha o que ele está fazendo. Olha as atitudes dele. Mas a grande questão, você teve coragem de amar ao seu irmão a ponto de confrontá-lo?
a ponto de estender a mão. Às vezes, tudo que o nosso irmão precisa nessa circunstância é que alguém lhe estenda as mãos e diga: eu estou com você. Eu abri mão de estar com a minha família nesse momento porque eu considerei a sua necessidade superior à minha necessidade. Eu preciso estar com a minha família. Eu preciso realizar o meu lazer. Eu precisava ir no shopping hoje. Eu tinha interesses para esse dia, mas eu abri mão dos meus interesses porque você é superior a mim. Você é mais importante do que eu. O evangelho é outrocêntrico. O evangelho coloca o outro acima de nós. Porque Jesus Cristo colocou nós acima dele. Ele se fez pecado por nós. Ele foi tratado como um pecador naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser tratados como se não tivéssemos cometido nenhum pecado. Ele se colocou na pior posição, a posição de condenado, mesmo sendo Deus. Porque ele considerou as nossas necessidades. Nós necessitávamos dele. Agora, como posso eu, diante dessa verdade do Evangelho, não me atentar para as necessidades dos meus irmãos? Como posso eu menosprezar aquele que precisa de qualquer tipo de cuidado? Físico, espiritual, material. Como posso menosprezar o meu irmão, sendo que o próprio Cristo Jesus não menosprezou a minha causa, não menosprezou a sua causa? Que não seja desculpa para você o fato de você não ser Deus como Jesus é. Porque Paulo, Timóteo e Epafrodito são grandes exemplos para nós de pessoas, seres humanos, que se entregaram pela causa do Evangelho, que se entregaram pela glória de Deus, que colocaram a glória de Deus acima de todas as coisas, e por colocar a glória de Deus acima de todas as coisas, conseguiram colocar os seus irmãos, as necessidades dos seus irmãos, as necessidades do próximo, acima da sua necessidade. O Evangelho, ele nos empurra para o altruísmo, nos empurra para a abnegação. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. No Evangelho nós não encontramos espaço para a autoexaltação, para o ego, para olhar para o eu somente. Mas no Evangelho, ao contrário disso, nós sempre devemos olhar para o outro. Sempre devemos olhar para o outro. Devemos sondar os nossos desejos, devemos sondar os nossos interesses, para saber se eles estão alinhados com a vontade, com a glória de Deus. Eu não sei como você tem olhado os necessitados na nossa igreja. Eu não sei como você tem olhado para aqueles irmãos que estão enfrentando lutas espirituais, que estão afastados, que estão distantes. Mas eu peço a você que considere o Evangelho. Você está olhando uma telinha aí, cheio de irmãos. Você está vendo vários irmãos nessa telinha. Olhe para cada um deles e procure saber, ou se você sabe que algum deles está precisando de ajuda, vá atrás deles e ofereça ajuda. Considere os interesses desse irmão que você sabe que está precisando de ajuda. Se você não sabe, então olha aí nessa telinha, tira um print e você tem aí várias pessoas para você ir atrás, para você chamar para conversar, para saber se essas pessoas estão precisando de alguma coisa, de algo que você pode ajudá-lo. Talvez, há pessoas que estejam necessitando de menos coisas do que você. Mas aí você deve colocar o seu altruísmo e mesmo assim ajudar tal pessoa. Por quê? Porque o Evangelho, ele aponta para o outro. O Evangelho é altruísta. O Evangelho é quando você abre mão do seu próprio bem-estar, visando o bem-estar do outro. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, foi isso que Paulo fez pelaquela igreja, foi isso que Timóteo fez pelaquela igreja, fez por Paulo, fez pelo Evangelho, e é isso que Epafrodito fez, e é isso que todos nós devemos fazer. É difícil? Eu não estou falando que é fácil. É difícil para todos nós. Mas nós temos no Evangelho a ferramenta que nós precisamos para vivermos uma vida outrocêntrica. Vamos orar.